Olá, somos o grupo 1, a gente é da página 5 a 16 e o grupo é composto por mim, Nicolas, parece rapaziada, por Iago, Sebastião, Yuri e Bruno. E a gente vai falar o começo do livro, já que são as páginas iniciais. Bom, Marta tinha umas memórias muito vagas de onde ela morava, ela não lembra muito bem, antes dela se mudar pro Cortiço. O que ela lembrava é que assim, numa espécie de quintal, tinha um tanquinho redondo onde ela usava para poder lavar as roupas de suas bonecas e também onde as galinhas usavam de bebedouro. Também havia umas melhores descrições do local, como no seguinte trecho. Lembro-me, por exemplo, de um ângulo de quintal, onde havia um banco tosco e um tanquinho redondo que servia de bebedouro às galinhas. Era ali que eu lavava as roupas das bonecas. Lembro-me também do papel da cena de jantar, cheio de chins e de quiosques, e de um vão de janela onde se armava o presépio pelo Natal. Bom, e a gente corta um pouquinho a cena para Marta falando que um homem estava expulsando-a de casa junto com a sua mãe. E num ato de desespero e prontidão, a mãe de Marta chama ela para um quarto isolado da casa, onde ela vê um homem morto, um corpo estirado assim, no véu, com a boca entrelaçada, com as mãos entrelaçadas, e a mãe dela obriga a Marta a beijar aquele cadáver. E convenhamos, beijar um cadáver já não é legal, ainda mais quando é o seu pai. E tipo, vendo a situação que Marta tinha com o seu pai, que mais tarde eu vou explicar, vocês vão entender mais. Bom, e a Marta, relutando ainda, ela decide beijar, porque é mandato de sua mãe, ela é obrigada a beijar, e ela beija o cadáver. Mas aquilo traz uma sensação muito ruim para ela odiou aquilo, para ela foi uma das piores coisas que aconteceu. E logo que ela beija, ela já sai de lá e ela sente um alívio muito grande. Ela sente aquele sol, ela sente aquele ar e diz que nunca sentiu ar tão puro, nunca viu o sol tão brilhante. A Marta descreve a sensação tão bruta que ela teve até a impressão na hora que ela queria que a mãe dela fosse junto com o seu pai morrer, junto aos céus. Bom, e nesse meio tempo, Marta, ela começa a pensar, ela começa a ter um tipo de conversa consigo mesma e ela fala como ela temia Deus, como ela tinha medo de Deus, que ela chamava ele de Pai do Céu. E esse medo dela não era em vão, ela escutava muito da frase "não faça tal coisa que Deus castiga", frase muito dita pela sua mãe. E com esse medo, Deus vai me castigar se eu fizer isso, com esse medo dela, ela tinha mais medo do Pai do Céu, de Deus, do que qualquer outra coisa. E também uma coisa que ela muito escutava era que Deus era uma pessoa justa, que se você fizesse coisas ruins, ele te puniria, e se você fizesse coisas boas, ele te recompensaria. Só que Marta, pela pouca idade, ela não sabia que coisas boas eram essas. Bom, na hora de ir embora, Marta fez birra porque ela não queria ir embora. Ela estava muito confusa, estava tudo muito confuso, os sentimentos dela, todo o momento, ela não queria ir embora. E ela relutou bastante, fez birra, gritou, se debruçou, começou a se espernear. E a mãe, num ato de cabeça cheia, apenas pega a Marta e apenas com palavras consegue convencer a Marta de que aquele era um momento que ela não podia fazer isso, porque Marta naquele momento seria de apoio aos dias trevosos da mãe. E Marta começa a pensar consigo mesma quando ela chega em casa, ela começa a refletir novamente como era a sua relação com o seu pai. Ela pensava negativamente sobre ele era uma pessoa que viajava bastante, não estava muito em casa, trabalhava muito, então ela tinha uma relação de pai ausente, ela não sabia quem era seu pai, ela não sabia se ela realmente gostava dele, se ela o amava, como no trecho seguinte. Meio? Talvez, mas não me lembro, a convivência era pouca ou nenhuma. E o livro corta para onde Marta começou a morar, que era um cortiço. Mas o que é um cortiço? Bom, e esse cortiço era localizado em São Cristóvão. A Marta começa a descrever como eram seus dias. A mãe dela trabalhava todo santo dia, ia de manhã e voltava só de noite. E a mãe dela, pobrinha, usava roupas extremamente simples, robustas e russas. A mãe dela era caseira, então ela trabalhava de lavadeira, cozinhava e entre outras coisas. Marta descreve a sua aparência de sua mãe.
Era uma pessoa extremamente magra, tinha a pele um pouco manchada assim, tinha a pele queimada de tanto usar produto de limpeza e coisas do tipo. E a aparência de mãe é detalhada de fato no livro. Bom, Marta também descreve as crianças que lá viviam. E ela descreve as crianças como crianças extremamente brutas. As crianças zombavam dela por ela ser muito magrinha, ser muito fraquinha. As crianças, geralmente, quando brincavam com ela, Marta sempre saía machucada por não aguentar as brincadeiras, sempre saía chorando. E nesse ato de chorar e escandalear muito alto, a mãe dela escutava e ia socorrer Marta. Chegava em Marta, pegava Marta em seus braços, começava a fazer carinho, tentava acalmar a Marta, dava beijo em sua mão, dava beijo nela, passava alguns curativos, remédios e o que tivesse na hora, até água, ela passava água para poder amenizar a dor de Marta. E no fim, Marta sempre voltava para casa, onde a mãe dela dava um trapo de roupa, panos e linhas e dava a Marta onde ela costurava roupas para as suas bonecas. Marta sempre caía no sono e quando abria os seus olhinhos se via numa coberta dos seus joelhos até o seu pescoço e a sua mãe trabalhando. E Marta começou a descrever sua rotina como uma rotina muito repetitiva. Ela acordava um pouco tarde, era agasalhada, tomava um café muito fraco, sem leite, pão. Um café muito fraco, sem leite e pão seco. Que almoço é esse? E a mãe de Marta, provavelmente, com certeza, quer dizer, no instinto de mãe, sempre dava o maior prato para a filha. Dava mais pão, dava mais café, porque a criança está em fase de crescimento, ela é mãe, ela já é crescida, e o instinto de mãe é preservar a vida do filho. Então ela sempre dava a maior parte para sua filha, Marta. E de tarde ela ia brincar com as crianças, se machucava, voltava para casa, costurava roupas e dormia. E era esse ciclo todo santo dia. Por isso que é uma rotina extremamente repetitiva para a criança Marta. E de tarde, a mãe de Marta deixava a Marta na casa de uma ilhoa. Ilhoa é uma pessoa que mora ou provine de uma ilha. Deixava na casa dessa mulher. Só que ela era uma mulher extremamente bruta. Ela era bruta com os filhos, batia neles, xingava eles, injuriava o próprio marido. E assim era. E Marta escreve um acontecimento muito triste e muito impactante, sendo um dos motivos pela qual ela deixou de ir lá. Carolina percebe a situação de Marta em relação à comida e um ato de bondade dá um pouco de carne com farinha, enquanto diz coisas meigas. Convenhamos, ela está mais que certa a fazer isso, já que uma criança pequena passar fome do jeito que a Marta passava, não tem condições. Ilhoa chega em casa e pergunta quem que deu essa comida a Marta, já que a Marta estava com a boca cheia de comida. E a Marta não conseguia responder. E a Carolina, ela própria, chega e fala que foi ela mesma que deu a comida, já que ela não ia jantar. Ou seja, aquele pedaço de carne era dela. Com isso, com essa atitude, a Ilhoa, ela se enfurece muito com Carolina e começa a espancá-la, como descrita no trecho. A mãe enfureceu-se e, fechando apertadamente as mãos, deu-lhe com toda a rigidez de seus pulsos de ferro uma meia dúzia de socos que a deitaram por terra. A mãe de Marta, preocupada com a situação com a Ilhoa, ela diz que não iria deixar isso acontecer e que iria levar a Marta ao trabalho junto com ela. Ao andar na rua, de volta do trabalho, a mãe de Marta, ela avista uma amiga dela que era muito rica, mas ela fica muito constrangida em saber que a amiga podia vê-la naquela situação de pobre, uma situação mais triste do que a vida financeira da amiga dela, como era a casa da freguesa, descrevendo como no trecho. Descrição da casa da freguesa. Entramos para uma sala de jantar quadrada, com janelas e portas para um terraço de mosaico branco e preto em xadrez. No canto da casa, a Marta, ela vê a filha mais velha da dona mexendo numa máquina de tecido. No vão da janela, ao lado de uma morangueira, a Marta, ela avista a menina mais nova, a filha mais nova da dona da casa, brincando de boneca. E com isso, a menina, ela chama a Marta para brincar ao seu lado. A menina leva a Marta para a sala para mostrar uns quadros, mostrar o álbum dela. E
nessa sala tinha um grande espelho que vinha da parede do teto até o chão. Tipo, cobria toda a parede. Era um espelho muito grande. Marta se sentia triste e feia ao se olhar ao lado daquela menina. Ela começou a se comparar muito com aquela menina. Mas também, vamos lá, vamos pensar um pouco. A Marta era pequena. Normalmente criança pequena se compara muito com outras crianças mais ricas, com mais condições de vida do que ela. A menina, ela começa a maltratar, depois de um tempo ela começa a maltratar a Marta e a humilhando. E a Marta, ela vendo aquela situação, ela se lembra daquela mesma situação que ela teve com a Ilhoa, que fez com que ela refletisse como era a sua situação. Ela não entendia como era a sua situação. Por que aquilo acontecia com ela? Ela não entendia isso. Lucinda, que é a dona da casa, ela diz para a filha mais nova para pegar um vestido encarnado para a Marta, já que aquele vestido não se dava bem, não ia cair bem na filha, e que o pai dela não gostou da cor daquele vestido. Quando a Lucinda ela dá esse vestido à Marta e a Marta se veste, a Lucinda ela zomba de Marta, falando que parecia um macaquinho. Com toda aquela situação, a Marta ela reflete mais uma vez e ela percebe como que aquilo era injusto e como a vida dela era muito diferente daquela família. Uma família muito rica. E ela vê como que a vida precária dela era totalmente diferente dela. Ela via como os preconceitos. Só que ela não entendia aquilo, porque ela é uma criança. Quando eles saíram dessa casa, a irmã mais velha de Lucinda, ela deu um beijo a Marta para ela se sentir mais confortável, para ela esquecer aquela tristeza toda. Porque um gesto amoroso assim numa criança ainda é muito bom, porque a criança ela às vezes apaga aquele sentimento, apaga aquela memória triste e começa a sentir melhor, começa a sentir mais confortável. Depois de uma semana que eles iam na casa da freguesa, perguntaram a Marta se ela já sabia ler. E a sua mãe disse que não. Convenhamos, na situação de vida da Marta, não saber ler e não ter estudo é normal atualmente na nossa realidade, já que com uma vida precária como a da Marta e uma vida mais rica como a da irmã da Lucinda, a filha da Lucinda, a gente vê a diferença de classe e também de conhecimento, de aprendizado, já que uma não tem condições para estar em uma escola e a outra tem condições para ter um aprendizado melhor. E a mãe de Marta, ela termina isso falando que a filha não sabia ler. E perguntaram de novo para ela por que ela não coloca a Marta numa escola. E a mãe de Marta falava que como a Marta ela não tinha uma roupa melhor, não tinha umas condições melhores para ir para a escola, com a roupa que a Lucinda deu e as outras coisas que a Lucinda dá, ela conseguiria ir para a escola. Correlação das punições divinas de Deus com o livro de Marta. Bom, antigamente, algumas igrejas colocavam medo em certas pessoas e tudo mais das punições divinas, e essas pessoas acabavam sendo influenciadas por tudo isso. E, bom, basicamente elas tinham medo de fazer certos tipos de coisas por causa dessas punições divinas, como, por exemplo, você roubar algum certo tipo de alimento para a sua sobrevivência. E antigamente isso era muito comum. E isso tudo, em algumas pessoas, elas pensavam, pô, eu roubei um alimento assim, eu vou talvez ir pro inferno ou algo do tipo. Essas punições eram basicamente assim. E nos tempos de hoje, uma minoria de pessoas ainda tem esse tipo de pensamento, de pegar alguma coisa ou algo do tipo assim e acabar tendo uma punição divina de Deus. Uma outra correlação é sobre o pai ausente de Marta. A gente consegue observar isso ao decorrer do livro. E nos tempos de hoje, o índice de mães solteiras vem aumentando muito, e muitas das vezes as pessoas que crescem sem o seu pai
que não dá muita atenção, que só traz momentos ruins, que só maltratam ali o filho, ou a filha, ou a mãe. Muitas das vezes essas crianças não preferem nem ter um pai que faz esse tipo de atitudes, que traz uma figura paterna ruim, que remete a coisas ruins, e devido a isso tudo, que ele faz para a própria pessoa ou para a sua própria mãe. Então a gente pode tirar uma conclusão que às vezes o pai ausente traz muitos malefícios para a mente da criança e também para a mente da própria mãe, certo? E a gente tem que ter isso em mente, e por isso que essa outra correlação faz bastante sentido nos tempos atuais. Eu sou o Sebastião e agora eu vou falar sobre a questão que a gente elaborou de vestibular. Bom, tendo em base questões socioeconômicas, por que a velha Lhoa reagiu de maneira agressiva ao ver que sua filha estava compartilhando comida com Marta? A resposta para isso seria medo e desconfiança, né? Por viver um mundo onde a violência e a exploração são algo comum, ela pode ter medo de que Marta e sua família tenham mais intenções e queiram explorar ou acabar enganando a sua filha. Então, esse ato de agressividade, ele pode ser explicado como um ato de autodefesa, né? Em que ela tenta proteger sua filha, vendo que ela estava deixando de se alimentar para poder alimentar Marta, e por possivelmente ela mesma já ter passado fome, ela vê esse ato de bondade como um ato de burrice, em que ela estaria deixando de suprir suas próprias necessidades para poder suprir a necessidade dos outros, né? E como mãe, ela busca educar a sua filha, o instinto de mãe é educar a sua filha, só que ela acaba educando de uma maneira indevida, né, com a agressão.